Palavras Na sujas. verdade, estamos continuando esse tema, né? Então, vamos lá. Eu vou precisar compartilhar a tela, tá? Claro. Você está autorizada? Ainda não. Deixa eu ver se eu consigo. Eu preciso que o Gabriel me coloque de confitriã para poder compartilhar. Coloquei, Adriana. Agora. Colocou. Obrigada, Gabriel. Isso. Agora eu estou conseguindo. Vamos lá. Então, hoje, tema, vamos lá, que Jesus nos ajude, né? E nos abençoe hoje, porque nós temos que dar continuidade às nossas reflexões em relação a esse tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então, a nossa reflexão hoje, ela diz respeito aos itens de 8 a 19, que são as instruções dos espíritos, relacionadas ao assunto de mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e a progressão dos mundos. Só isso tudo, né? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a gente vai entender esse contexto, como e quando Jesus se refere a essa história de há muitas moradas na casa do meu pai. Então, começa assim. Então, Jesus reunido com os seus discípulos, né, na última ceia. Então, é aquele clima de final de trabalhos, né? Então, Jesus terminando a sua missão, né? Aquela coisa, concluí o meu trabalho com sucesso, né? Ele sabe que ele está finalizando aquele trabalho que ele veio aqui na Terra para realizar, e ele está num clima assim, meio que de despedida, né? Uma comemoração e uma despedida. E, ao mesmo tempo, ele está se preparando e preparando os discípulos, né? Para a situação que vai acontecer daí para frente, né? Então, vai ter aquele período que vai ser a prisão, né? Vai ser a crucificação, que vai ser uma coisa bem pesada, né? Para eles, principalmente, que não estão preparados ainda, em como vai ser esse desenlace, né? Então, eles não imaginam ainda que a coisa vai ser tão dramática, né? Então, ele, conversando ali, começa a preparar o espírito deles para isso, já falando que vai ter uma traição, né? Então, ele vai falando. Então, vamos lá. Então, ele fala: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se preocupem, né? Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Ou seja, ele pede para eles não se preocuparem, né? Que existem muitas moradas, ou seja, existem muitos lugares para eles ficarem na casa, ou seja, na casa é a construção, né? A construção que o pai preparou, né? Então, tem um lugar que foi construído pelo pai, que é Deus, e esse lugar ele comporta muitas moradas e muitos lares, né? Muitos lugares para ficar. E ele diz que ele vai preparar um lugar bom para eles e que depois ele vai voltar. Então, ele ainda faz uma promessa. Ele faz uma promessa de preparar um bom lugar e de voltar. E aí, ele promete também que vai voltar e vai buscá-los e vai levá-los para esses lugares bons, né? Então, ou seja, é uma promessa. Jesus promete que vai preparar um bom lugar para esses discípulos. Então, vamos ver
qual é essa morada, quais são esses lugares, como é que é isso, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, onde é a casa? A casa que Deus construiu, né, para que nós fiquemos, o que ele construiu para a gente? O universo. Foi isso que ele construiu. Essa é a construção do Pai. Ele construiu uma casa para a gente. Mas essa casa é para todos nós. Todos nós quem? Humanidade. Essa é a casa para a gente. Tá? E as moradas que existem nessas casas, nessa casa? Essas moradas são várias, que são os mundos habitados. E cada um deles é adequado para cada tipo de morador, né? Então, dependendo do tipo da pessoa que vai residir, que vai fixar um lar lá, ela vai ser adequada. Por isso que tem várias moradas, porque cada morador é diferente do outro. Então, a casa que Deus construiu, ela é muito ampla, tem que ser todo um universo, porque é um universo de habitantes diferentes. Muito bem. Isso a gente viu na palestra anterior, quando a gente falou do item 1 até o item 8, se não me engano. Que a gente falou... Não, até o item 7, né? Que a gente falou das moradas, dos habitantes, como é que são os habitantes. Agora a gente já vai falar um pouquinho mais na frente, né? Então, é só para fazer uma introdução. Agora, o assunto vai ser já relacionado a como são essas moradas, né? Não quais, mas como elas são. Então, vamos lá. Essas moradas, elas são assim, mundos superiores e inferiores, basicamente. Bom, primeiro, superior e inferior em relação a quê, né? Então, assim, quando a gente diz que alguma coisa é superior ou inferior, é porque existe algum padrão, né? Então, a gente está pegando uma referência e tomando uma referência e dizendo, ó, em relação a essa referência, isto é superior ou inferior. A gente precisa de uma referência. Então, é uma qualificação relativa. 2. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo, ou seja, eu só posso dizer que ele é inferior se eu tiver um superior a ele. E vice-versa. Então, assim, se aquele que é superior tem um inferior, mas ele pode ter um superior a ele. Então, em relação ao superior, ele é inferior. E assim vai, né? Então, é como se a gente estivesse numa escada. O degrau acima só é acima porque tem um degrau abaixo. Quando eu chegar no último degrau, aí eu vou dizer, eu cheguei no degrau superior a todos, porque não tem nenhum acima dele. Então, aquele é realmente superior a todos. E o primeiro degrau? O primeiro degrau realmente é o inferior a todos, porque abaixo dele não tem nenhum, só o chão. Do chão ele não vai passar. Então, o chão seria o inferior a tudo, né? Então, a mesma coisa, entendeu? Qual é a referência? Então, tendo uma referência, eu vou dizer assim, olha, quem está abaixo dessa referência é mundo inferior. Quem está acima é um mundo superior. Quem vai ser a nossa referência quando a gente fala mundo superior ou mundo inferior? A nossa referência vai ser a Terra, que é um mundo intermediário. Então, a gente vai partir do planeta Terra, né? Planeta Terra. Então, a gente vai... Planeta Terra é um degrau no meio da escada lá. Não exatamente no meio, mas lá na escada. Não é nem o primeiro degrau, nem também é o último degrau lá de cima. Então, tem degraus, os degraus abaixo, tem os degraus acima. Vamos lá. Mundos inferiores. Como são esses mundos inferiores? Nos mais atrasados, os habitantes são rudimentares, ou seja, pelo que a gente vê aqui na ilustração, o planeta Terra já foi um mundo inferior ao que ele é hoje, que a gente chama de um mundo primitivo. Nós
já fomos um mundo primitivo. Esses habitantes têm a forma humana, humanoide, né? Cabeça, tronco, membros, mas não são, que a gente pode dizer, nenhuma beleza, nenhuma maravilha, né? Eles não têm feições delicadas, cobertos de pelo, né? Eles não se revestem de uma beleza, né? Para eles são belos. Se você pegar um habitante em relação a outro habitante, um vai achar o outro mais bonito ou menos bonito, mas em relação à forma atual que nós temos, eles não são tão bonitos, né? Vivem por seus instintos, faz sentido, já uma vez que eles são primitivos, né? Eles não têm qualquer sentimento de delicadeza, de bem, de benevolência, porque eles não têm noção do justo e injusto, eles são selvagens, né? Eles ainda não têm essa noção, eles ainda estão naquele momento da força bruta. O que impera é a força, quem é a lei do mais forte. Quem é o mais forte, que caça melhor, sobrevive melhor. Quem é o mais forte, consegue a caverna melhor. Por quê? Se eu tiver numa caverna que é aquecida pelo sol, que é confortável, e aí vem alguém mais forte e me expulsa de lá, ele é o melhor. A lei é a força. Não tem, num planeta desse, num mundo desse, o que impera é a lei da força. O mais forte é que sobrevive melhor. A principal preocupação na vida desses habitantes é a conquistar os alimentos, até porque quem tem a melhor alimentação cresce melhor e mais forte. Então, pode ter uma vida melhor, pode garantir uma sobrevivência melhor, pode garantir uma descendência melhor, pode garantir a conservação melhor da espécie, né? Então, assim, nesta fase, os habitantes eles querem sobreviver, né? O mais importante nesses mundos inferiores é sobreviver. Eles têm uma vaga intuição latente de um ente supremo, e isso os torna superiores uns aos outros e os prepara para ascender a uma vida mais completa. O que eu quero dizer? Tem lá o místico, o curandeiro, o pajé, aquele que entra em contato com aquele ser superior. E como ele começa a entrar em contato com aquele antepassado que faleceu, eles também olham o Sol e a Lua como os entes supremos, eles ainda estão muito ligados às forças da natureza, entendeu? Então, eles não entendem muito bem o fogo. O fogo, eu domino o fogo é um deus. Então, esses que conseguem já ter alguma comunicação, eles dizem que entendem um pouco melhor isso, eles têm alguma superioridade sobre os outros, alguma ascendência sobre os outros, porque eles conhecem alguma coisa que os outros ainda não conhecem, que consegue entender um pouco de alguma coisa que os outros não entendem, aí ele ganha alguma ascendência, né? Mas a força bruta sempre ascende sobre qualquer coisa nesses mundos. Mundos superiores. Nos mundos superiores ao nosso, estou falando em relação ao nosso. Então, partindo do nosso planeta, os superiores ao nosso, a forma corpórea é a humana embelezada, aperfeiçoada e purificada. Eles são mais bonitos fisicamente do que nós humanos aqui. O corpo nada tem da materialidade terrestre, não está sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações, ou seja, não envelheceremos da mesma forma nos mundos superiores.
talvez nem envelheçamos, quem sabe, né? Não ficaremos com as mesmas doenças, é uma outra maneira. Os sentidos são mais apurados e aptos a percepções. Aquela coisa do sexto sentido, do sétimo sentido, não vamos estar limitados só aos 5 sentidos, teremos mais sentidos, provavelmente. A leveza do corpo permite locomoção rápida e fácil. Desliza pela superfície do solo ou plana na atmosfera, somente utilizando a força da vontade, ou seja, provavelmente a nossa mente será mais desenvolvida. E aí conseguiremos, através da força da vontade, assim, manipular, né, a energia à nossa volta de forma que possamos nos locomover sem tocar o solo, até porque o nosso corpo será mais leve, não será material do jeito que é. Mas isso nos mundos superiores, bem superiores, né? Os homens conservam, se quiserem, os traços de suas passadas migrações, ou seja, suas vidas passadas, e se mostram aos seus amigos, tais quais estes os conheceram, porém irradiando uma luz divina. É como se você tivesse uma plasticidade no seu físico, né? Então, assim, o corpo não é nem um pouco tão material como é, como se fosse uma matéria mais plástica, né? Uma matéria mais móvel, mais fácil de se manipular. De modo que eu posso mudar, né, os meus traços. Interessante. Um dia chegaremos lá. Os corpos se desenvolvem rapidamente em infância curta ou quase nula, porque a matéria oferece pouca resistência aos espíritos muito adiantados. Então, nessa fase, a matéria não é mais um escafandro, como é para nós. Atualmente, a matéria nos restringe os nossos espíritos de forma que nós estamos presos pela matéria, né? Os nossos espíritos eles perdem muito da capacidade, né? Como espíritos livres. Enquanto espíritos livres, nós temos muito mais capacidades do que enquanto encarnados, né? Porque aqui nós somos muito restritos, né? Pelo corpo físico, por causa da matéria. A matéria é pesada, né? Eles mesmos dizem. A vida é muito mais longa do que na Terra. A longevidade é proporcional ao grau de adiantamento do mundo. Ou seja, à medida que o mundo progride, né, passa de grau de adiantamento, ou seja, no mundo primitivo a vida era mais curta. No nosso mundo a vida vai, a longevidade vai aumentando, né? E à medida que a gente for evoluindo, vai cada vez mais aumentar. A morte não apresenta os horrores da decomposição e não causa pavor. É uma transformação feliz, porque não existe a dúvida sobre o futuro. Até porque o corpo não é tão materializado, então não existe essa decomposição do corpo como a gente vive hoje, né? Aí me ocorreu o seguinte, na Idade Média, a média de vida, né, das pessoas era em torno de 30, 40 anos, né? E hoje a gente tem uma idade média de mais de 70 anos, né? Em torno de 80, por aí. Então, como é que a humanidade evolui, a ciência evolui e prolonga a nossa média de vida? Então, estamos vendo que no próprio planeta Terra vai alongando, né? A longevidade vai alongando. Durante a vida, a alma pode se expandir e gozar de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação, livre transmissão de pensamento. Então, nesses mundos, a telepatia já é uma coisa que existe. Hoje,
para algumas pessoas acontece, às vezes, essa transmissão de pensamento. A gente já pode observar isso. Mas é um fenômeno que acontece às vezes, não é uma coisa muito frequente, né? Mas nesses mundos vai começar a ser mais frequente, cada vez mais frequente. E as relações, né? As relações sempre amistosas entre os povos. Isso é o sonho de todo mundo, né? Jamais são perturbadas pela ambição. Então, não nesses mundos superiores ao nosso, claro, a ideia é que não existam mais guerras. As coisas se resolvam diplomaticamente, nada como uma boa conversa, né? Para que brigar se a gente pode conversar, né? Se entender, discordar, concordar, discordar, concordar, negociar, negocia-se, pede-se um intermediador para intermediar, né? É assim. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual. Existe ainda essa diferença, moral e intelectual. Ninguém está dizendo que nesses mundos todo mundo é igual, porque existe diferença de uma pessoa para outra, sempre vai existir. Nós não somos iguais, mas nós nos respeitamos. Nós temos que nos respeitar, né? Nos compreender e nos respeitar. A autoridade é conferida somente por mérito e merece o respeito de todos, porque é exercida com justiça, né? Não ser igual não significa que eu tenha que ter privilégio em relação ao outro, né? Pelo contrário, significa que eu tenho que respeitar cada um melhor. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo. Então, a gente não tem que ser superior ao outro. Nós temos que ser superiores a nós mesmos, nos aperfeiçoando. Essa é a mentalidade nos mundos superiores. O objetivo é se tornar um espírito puro. Não é eu estragar a vida do outro. Não é eu atrapalhar a vida de ninguém. Eu atrapalhar o progresso do mundo. Não, não é esse o objetivo. Não é eu ter mais do que o meu irmão, não. Esse não é o objetivo. O objetivo é eu me tornar um espírito puro e ajudar os outros a também se tornarem. Esse é o objetivo nos mundos superiores. Todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados, sim. Desconhecem-se os ódios, ciúmes e inveja. Sim, faz sentido, já que os sentimentos são mais superiores. Um laço de amor e fraternidade une todos os homens, os fortes ajudam os mais fracos, ou seja, existem ainda os mais fortes e os mais fracos. O que muda é o tipo de relação entre eles. Os fortes sabem que são mais fortes e os fracos sabem que são fracos. Não existe orgulho dos mais fracos em relação aos mais fortes, nem dos fortes em humilhar os mais fracos. Possuem bens em maior e menor quantidade. Continua essa diferença econômica, conforme os têm adquirido, mais ou menos por meio da inteligência, mas ninguém sofre por falta do necessário. Ou seja, esse sonho de igualdade econômica nos mundos superiores não existe. O que não existe também é a miséria, né? Ninguém sofre por falta do necessário. Todo mundo entende que é justo a gente ter conforme o que a gente adquiriu corretamente, justamente, honestamente, como fruto do seu trabalho, por meio da sua inteligência e do seu trabalho honesto, do seu próprio esforço. Então, é assim.
o mal não existe nesses mundos. Nessas condições, o mal não existe, porque todo mundo pensa da mesma maneira, né? Ninguém tem um pensamento poluído pelo mal. Ninguém pensa primeiro mal do outro, né? Bom, e nós aqui na Terra? Aqui na Terra, nós estamos nessa fase. Nós precisamos do mal. Para quê? Para sentirmos o bem. Porque se a gente não sentir primeiro o mal, a gente não está valorizando o bem. A gente só valoriza o bem se a gente passar pelo mal. É isso. A gente está nessa fase. A gente precisa da noite e da escuridão para a gente admirar a luz. Então, se a gente não passa pela escuridão de nós mesmos, nós não vamos nos sentir bem iluminados, porque a gente passa pela luz e não dá valor a ela. A gente não valoriza a beleza do sol, o calor do sol, a beleza da natureza. A gente só valoriza isso quando a gente está vivendo uma noite bem escura, né? A gente precisa passar pela doença para dar valor à nossa saúde. A gente só dá valor ao fato da gente poder sair para trabalhar, ter força, andar na rua, quando a gente está acamado, na cama e não consegue sair. Aí a gente diz, e eu reclamava todo dia acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, ficar lá naquele trem lotado, no metrô, e eu reclamava. Hoje eu não consigo nem levantar da cama. É assim, aqui é assim. Ainda estamos nesta fase. Por quê? Porque nos mundos superiores não há necessidade desses contrastes. Por isso eles não precisam de doença, de mal. Eles já passaram por isso em algum momento. Não é porque eles nasceram assim, não, eles nasceram perfeitos. Não nasceram. Eles já passaram por isso que nós estamos passando. Por isso eles não precisam mais. Eles não precisam mais, porque eles já aprenderam essa lição. Né? Ninguém é criado perfeito. Mundos de expiações e provas. Bom, nesses mundos de expiações e provas que nós não conhecemos, nunca estivemos num deles, superioridade da inteligência em grande número dos habitantes. Os habitantes desses mundos são bem inteligentes, sabem o que estão fazendo. Esses habitantes apresentam qualidades inatas que constituem prova de que eles já viveram e realizaram certo progresso. Não são bobinhos, iniciantes, não. Eles sabem muito bem as coisas, sabem do que estão fazendo muito bem. Mas os numerosos vícios a que se demonstram propensos constituem um indício de grande imperfeição moral. Sabe que faz errado, mas faz errado. E Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida. A ideia é que eles repitam as lições até eles perceberem que já estão cansados de sofrer. Se sabe que está errado, faz errado, então a gente só vai mudar o resultado na hora que a gente mudar a ação. Enquanto a gente fizer a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Então, o que acontece? A gente vai passar pela mesma situação para ver se a gente muda a maneira de agir. Na hora que a gente mudar a maneira de agir, o resultado vai ser diferente. Enquanto a gente fizer do mesmo, errado, da mesma maneira, o resultado errado vai ser o mesmo. Vamos lá. Nem todos os espíritos que encarnam nesses mundos vão para aí em expiação, isso é importante. Nem todo mundo que encarna nos mundos de expiações está em expiação. Alguns apenas saíram da infância espiritual, vamos lá, saíram da fase de espírito primitivo
e aí estão em curso de educação. Eles estão aí para aprender um pouquinho, para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Por quê? Conforme a gente viu, esses espíritos que estão, a maioria, nesses mundos de expiações provas, são inteligentes, são bem inteligentes. Então, tem muito a ensinar, mas também tem muito a ensinar de errado, porque são espíritos que sabem o certo e o errado, mas temem em fazer errado, mas sabem fazer certo. Os espíritos em expiação são exóticos, em maioria, né? Nesses mundos, porque eles já viveram noutros mundos, de onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Ou seja, o que acontece? Esses mundos de expiações e provas, em geral, são aquelas salinhas de recuperação, né? Os alunos que estão assim em pendência, né? Então, assim, aqueles que não estão indo muito bem, né? Que ficaram pendurados. Eles vão para essas salinhas de recuperação para ficar repetindo essas lições que estão erradas, né? Que não estão dando certo, para ver se eles aprendem para poder passar, né? Então, essas salinhas de recuperação são esses mundos. Às vezes, pegam esses alunos de uma classe mais nova, né? E colocam nessa salinha da recuperação, porque esses espíritos que estão repetindo a lição, eles não repetem muitas vezes porque não sabem, eles já repetem porque eles são rebeldes, teimosos, eles querem fazer errado, eles sabem muitas vezes o certo, mas eles temem fazer errado, temem fazer errado. Então, eles ensinam às vezes até o certo, mas eles mesmos fazem o errado, né? Então, o que acontece? Muitas vezes eles não são dessa sala, né, de pendência, de dependência, mas eles estão temporariamente ali. Esses espíritos em expiação tiveram de ser degredados para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir. Então, a missão desses espíritos em expiação é realmente ensinar esses espíritos mais atrasados, para que acelere o progresso desses espíritos. Porque se deixar esses espíritos atrasados sozinhos, eles vão demorar muito mais tempo para aprender. A Terra é um exemplo de um dos tipos de mundos expiatórios, mas existem vários tipos, né? Cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, atualmente, né, vamos dizer que, nesse momento, a Terra está num momento de transição, né? Mas, até agora, a Terra passou pela fase de mundo primitivo e depois ela passou pela fase de mundo de expiações e provas. Ainda estamos terminando essa fase. Então, até esse momento, nós éramos essa salinha da dependência, onde os espíritos rebeldes, que quer dizer nós, estávamos fazendo a repetição das nossas lições e tentando ensinar a esses espíritos mais atrasados, né? Considerando que nós sabemos o que estamos fazendo, continuamos teimando, né? E viemos para cá porque somos muito teimosos e rebeldes. Mas agora a Terra está aqui, o planeta Terra está no momento de mudar de objetivo, né? Então, essa salinha aqui, essa sala, essa morada aqui, vai mudar, né? Já estão anunciando, olha, isso aqui não vai ser mais a morada desses espíritos rebeldes. A gente não vai mais morar espírito rebelde aqui, né? Agora,
A Terra vai mudar para ser um mundo de regeneração. Como é que é esse mundo de regeneração que a Terra está mudando para ser? Vai ser, ainda não é, vai ser. Esse mundo de regeneração é superior àquele mundo de provas de expiação. O que é isso? São mundos de transição entre o mundo de expiação e os mundos felizes. Ou seja, o mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz. Ainda não chegaremos lá, tá? A alma penitente encontra neles calma e repouso e acaba por depurar-se. A gente só vai ter um pequeno refresco. Nesse mundo de regeneração, é um refresco. É como se fosse uma folga. Nesses mundos, o homem ainda se já acha sujeito às leis que regem a matéria. Ainda estaremos em corpos materiais. A humanidade experimenta as mesmas sensações e desejos que na Terra, mas está livre das paixões desordenadas de que somos escravos, orgulho, inveja e ódio. É por isso que eu disse que ainda não somos um mundo de regeneração, porque eu ainda não nos vejo livres de orgulho, inveja e ódio. Eu ainda vejo muito isso, não só em mim, como também nos outros. Então, ainda temos que vencer isso para a gente virar essa chave. Equidade regula as relações sociais. Equidade não é igualdade, é equidade. Equidade é respeito às diferenças, não é igualdade. É a gente reconhecer que somos diferentes, né? E, reconhecendo essas diferenças, nos tratar com respeito. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, se a gente não cumprir as leis de Deus, a gente não vai sair de provas e expiações. A gente precisa reconhecer Deus e cumprir as leis dele. Ainda não existe a felicidade perfeita. Existem momentos de alegria, mas a gente, no mundo de provas e expiações, também tem momentos de alegria. Só que aqui vai ser melhor, né? Seus habitantes ainda são de carne, sujeitos às vicissitudes, ainda vai ter doença, fome, né? Ainda existe, a gente ainda passa fome, ainda vai ter necessidade de remédio, de médico, ainda tem doença. Seus habitantes ainda têm de suportar provas, porém sem angústia das expiações. Provas são diferentes de expiações, né? Provas são combinadas, expiações são obrigatórias, né? As provas são planejadas, as expiações são compulsivas. O homem está menos absorvido pelas coisas materiais e percebe melhor o futuro. Compreende a existência de outros prazeres, alegrias, né? Prometidos pelo Senhor após a morte do corpo, aos que dele se mostrem dignos. É por isso que a gente precisa reconhecer a existência de Deus e seguir as leis dele. Por quê? Porque a gente, nessa fase de mundo regenerador, a gente já vai ter plena consciência de que existe uma outra vida com outras alegrias. Algo mais nos aguardará depois da morte do corpo. Então, a gente vai começar a trabalhar durante a vida o que vai acontecer com a gente depois. Então, a gente vai começar a pensar, trabalhar na vida, né, por uma próxima vida melhor. Então, já pensando nas consequências. Eu quero o meu progresso enquanto espírito. Não quero o meu progresso enquanto matéria, eu quero progredir enquanto espírito, enquanto ser, né, imortal. Não quero me dar bem na vida e me ferrar depois, né? O homem ainda é falível e o mal não deixou de existir completamente. Ou seja, a gente ainda vai errar, né? E ainda vai ter que ficar
abraços com o mal, mas não na proporção que existe hoje. Ainda a gente vai errar e ainda vai pensar mal, mas não do jeito que é hoje, não com tanta frequência. A gente não vai ter que ficar o tempo todo se resguardando da maldade, né? Porque hoje em dia ainda prevalece o mal. Nos mundos regeneradores, isso vai ficar um pouco mais equilibrado. O bem e o mal vão se equilibrar um pouco mais. Se o homem não se houver firmado bastante no bem, pode recair nos mundos de expiação. Ou seja, estarmos no mundo regenerador não significa que nós tenhamos a nossa passagem comprada para um mundo feliz. A gente pode voltar para o mundo de expiação, se a gente não fizer direitinho a lição. E isso é o que a gente tem que se preocupar. Ah, muito feliz eu estou, vou continuar no planeta Terra, no mundo de regeneração, que bacana. Só que se eu bobear, eu volto para um outro planeta estilo a Terra, do jeito que ela é agora. Vou passar por tudo de novo. Se eu não prestar muita atenção e não andar certinho, eu volto. O fato do planeta avançar e eu avançar agora com ele não quer dizer que eu já esteja apta a seguir para frente para um mundo feliz. Não quer dizer. Tá? Eu posso ser reprovada e voltar. Tá? Ah, Adriana, mas não quer dizer, então, que o espírito retrograda? Não, o espírito não retrograda. Não estou dizendo que eu regredi. Eu estou dizendo só que, quando eu passei de ano, eu ainda não tinha condições de acompanhar a turma. E aí, o que aconteceu? Como eu não tinha condições de acompanhar aquela turma, para o meu bem e para o da turma, eu tive que voltar para a série que fica mais adequada a mim. Então, eu vou voltar para o mundo de expiação, porque no mundo de expiação eu fico mais adequada, né? Porque eu quero continuar agindo daquela maneira que eu agia no mundo de expiação. Conseguir me adaptar na turma do mundo de regeneração. Vou voltar. É isso aí. Então, ou eu me adapto, ou então eu volto. Ou a gente vai se adaptar, ou então a gente vai ser transferido para outra turma. É isso que eu estou dizendo. Né? Progresso dos mundos. O progresso é a lei da natureza. Ponto. Não tem como a gente derrocar isso. É a lei da natureza. Tudo progride. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a essa lei. Tudo progride. A destruição é um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ou seja, a destruição é uma ferramenta de progresso. Não é a única, mas é uma das ferramentas. A gente precisa destruir para progredir? Não. A gente pode evoluir sem destruir, mas também, às vezes, precisa destruir para progredir. Do mesmo modo que todos os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Então, o mundo também progride. O objetivo do progresso do mundo é oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez melhor, né? Mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Né? Eles mesmos vão melhorando esse mundo. Nada na natureza permanece estacionário, nem os animais, nem os vegetais, nem as habitações. Basta ver o próprio planeta Terra, que mudou de primitivo para provas e expiações, e como mudou a natureza, como mudou o próprio planeta, que do lado a gente vê como o planeta foi desaquecendo e modificando. A própria configuração do que é terras e águas no nosso planeta mudou. Né? A configuração dos continentes mudaram, por aí foi. Este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje. A gente já sabe disso, é só estudar um pouquinho de geografia, geologia, que a gente vai ver.
A Terra chegou em um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo de expiação e provas, mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. E quem disse isso foi Santo Agostinho, o Espírito Santo Agostinho, em Paris, 1862. Não fui eu. Então, vai mudar. Quem não conseguir acompanhar vai ter que mudar de planeta. Como leituras adicionais, para quem se interessar sobre esse assunto, né, de transição de planetas, a gente sugere o Livro dos Espíritos, as perguntas 55 a 58, onde Kardec aborda a pluralidade dos mundos. Na Gênese, no capítulo 18, se fala um pouco disso em São Chegados os Tempos, fala um pouco dessa transição, e no livro do Divaldo, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele conta como está sendo conduzida a transição planetária aqui no planeta Terra. Ele está contando um pouquinho desse processo. E também tem um livro novo, que eu ainda não li, que é Regeneração, né? Um livro novo agora do Divaldo. Como eu ainda não li, não coloquei aí como leitura sugerida adicional sobre esse assunto. Mas, depois que eu ler, eu posso dizer alguma coisa sobre isso. Bom, agora vai uma mensagenzinha aí do livro Vinha de Luz. 58. Crises. Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Jesus, isso está em João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus nesse passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o ápodo da via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. E, por fim, uma mensagem de Jesus: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João, capítulo 14, versículo 27. Então, que a paz de Jesus esteja com todos. Que assim seja, Divaldo.